Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde estiver chegando o nosso Shalomcast, mais uma edição do Shalomcast. Que bom ter você aqui com a gente. E hoje eu tenho um entrevistado muito especial. Você não pode cair fora não, já compartilha esse vídeo, divulga no grupo da família, para os amigos. Vamos falar aqui sobre hombridade, sobre liderança, o que é ser chefe, o que é ser líder. Mulheres querem casar com homens ou com meninos? Aprovação de Deus ou aprovação de homens? É um pouquinho do que você vai ouvir hoje aqui. Então, não sai daí, já estamos no ar. O Shalomcast começa agora. Estamos de volta com o nosso Shalomcast dessa feita. Que alegria poder receber aqui um amigo, um homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, já esteve com a gente em outra ocasião, num encontro de casais para famílias na nossa igreja, e agora tendo a oportunidade de recebê-lo no Shalomcast. Pastor Aldo Dias, que alegria poder recebê-lo aqui nesse dia. Graça e paz, tudo bem? Graça e paz, pastor. Tudo bem? Muito bom estar aqui de novo, né? Amém. Esse homem de Deus, que o Senhor Amém. Tem um chamado enorme e eu tenho visto o que o Senhor tem feito através das suas palavras, do que está acontecendo. É um prazer estar aqui. Amo estar aqui com vocês. Amém. Alegria nossa. Pastor Aldo, aí preparado? Bora? Hoje eu vou fazer algumas perguntas. Rapaz, tá tudo no jeito aqui. Pronto. A gente já pode começar direto? Manda ver. Oh, glória, amém. Muito bom. Já mandar um abraço para você que tá nos assistindo aqui, vai pegar a íntegra completa. Já marca alguém que está namorando, que está noivo, alguém que é casal, que já é casado, pastor Aldo com a pastora Carla. Deus abençoe a pastora Carla, os filhos, a família do pastor Aldo. Tem dedicado um tempo, tem dedicado a visão, o propósito deles para abençoar famílias e pessoas. E nós queremos aproveitar um pouquinho disso que ele tem transbordado hoje aqui no nosso Shalomcast. Então já corre, dá tempo de você compartilhar aí onde você estiver. Pastor Aldo, eis a questão, homens ou meninos? As mulheres estão querendo casar com quem, na verdade? Homens ou meninos? Bem, as mulheres sábias, mulheres de Deus, mulheres que estão buscando algo sério no Senhor, com certeza elas estão procurando homens. Na verdade, elas estão cansadas de mexer com meninos, né? E a qualificação para mim de homens e meninos é algo que já tocou muito na minha vida, porque um período da minha vida eu fui menino, muito menino. É mesmo? E eu tive que entender e ter o conhecimento, me posicionar e me tornar um homem. Uau. Isso teve ajuda da família, teve ajuda da esposa, mas na verdade todas as mulheres, elas procuram por homens e segurança. Uau. E a questão que a gente está falando de homens e meninos não é pela idade, mas é pela postura e posicionamento, né, pastor? Porque tem Sim. homens, tem idosos de cabelo branco que têm atitude de crianças, né? E tem alguns jovens de cabelo preto que têm atitude de homens maduros. Não é pela idade, é pelo posicionamento, né? Não é por idade, e algo que eu tenho notado no nosso meio, que tem acontecido constantemente, é que você vê jovens apaixonados por Jesus querendo se tornar homens. Uau, isso aí. E homens que supostamente era para ser exemplo para os jovens hoje, abandonaram, já estão se tratando como meninos. Não tem responsabilidade em casa, não tem responsabilidade com conta, não tem responsabilidade com o ministério, não tem responsabilidade com nada. E nisso, os nossos jovens não têm uma identidade ou um exemplo aonde seguir. Uau. Isso prejudica. E vai só prejudicando todos os lados. E vai gerar um saldo negativo lá na frente, porque de uma geração para outra, se não souber lidar, o que a gente está alimentando eles agora, ou vai fazer falta lá na frente, ou vai passar lá na frente, né, pastor Aldo? Sim. É um perigo. Eu estou vendo um momento que nós estamos passando agora, pela internet, pelos estudos, por tudo que o mundo oferece hoje. Eu estou vendo homens muito rasos. Homens sem foco, homens sem propósito, homens sem santidade. Eu lembro de uma coisa, pastor, quando eu tinha 15 anos, quando eu me converti, quando eu fui batizado, foi na igreja quadrangular no interior de Minas. Eu lembro que todas as sextas-feiras nós estávamos no monte orando. O pastor, eu fazia parte do grupo de louvor naquela época, e para poder estar no grupo de louvor, nós tínhamos reuniões e nós orávamos 2 vezes na semana antes de ir para o ensaio. Então, se a gente procurava sempre santificar e ter a presença do Senhor. Glória a Deus. Então, hoje, dificilmente a gente vê, são alguns vídeos de pessoas com
sei lá, 1 minuto, 2 minutos, de coisas bem rasas, bem assim, para mim, tá? Superficial, né? Superficial, algo que não está edificando as pessoas e a pessoa aí. não tem chegado à santidade e à presença do Senhor. Uau, é isso aí. Eu acredito que a gente está vivendo uma época de uma geração que está buscando muito o autoajuda. Sim. Né? A geração do arraste para cima, que eu mudo a sua vida em 3 dias. A geração que só falta falar dentro do conceito gospel, isso aqui não é uma crítica, mas é uma visão aberta, que eu trago o seu amor em 3 dias. É isso pelo aí. jeito, pelo que a gente tá vendo nos últimos tempos. E quando o senhor fala em raso, eu acredito muito nisso, porque é uma geração imediata, né, pastor? Que é tudo para ontem, né? Está comendo a semente, não dá tempo da semente ser plantada, de colher do fruto. E isso aí, a gente observa que à nossa volta hoje tem muitas pessoas doentes por conta do alimento que está sendo dado para elas, né? Concordo 100%. E a mais, né, o que a gente está vendo acontecer, eu até qualifico no meio do meu pessoal que está comigo, as pessoas que andam comigo, eu falo que é a geração McDonald's. Uau. A geração que você pega... É rápido? É rápido, tá no drive-thru, chegou, pegou, vambora. Entendeu? A pessoa está querendo passar por um processo, ele quer com 1, 2 dias tudo recuperado. Então, nossa, assim, esquece... Pura verdade. Esquece de tudo que passou, que aconteceu e passa a ser muito superficial. Quer pular as etapas do processo. É isso aí. Dentro de uma linguagem da medicina, tem uma linguagem chamada de anomalia, que é quando há uma deformação no corpo e o corpo não cresce em comum acordo. E existe muito isso, que a pessoa está querendo algo fora do tempo, mais rápido, para ter um resultado que ela espera, e às vezes é ruim até para ela, porque a Bíblia fala em Provérbios 20, 21, que a bênção antes do tempo vira maldição. Então, tem muita gente que está colhendo maldição disfarçada de bênção e não sabe, né, pastor? Correto. E isso, pastor, está prejudicando tantas famílias, porque, vamos ser sinceros, uma moça, quando ela pensa hoje que ela vai se casar, ela vai procurar algo que seja sólido, uma pessoa que a ame, que a respeite e que lhe passe segurança. Só que, infelizmente, hoje, os nossos jovens, eles não estão tendo em casa, pelo decorrer da correria do dia a dia, e principalmente aqui nos Estados Unidos, onde nós estamos, aqui é money time, né? Aqui é dinheiro e é tempo. E o pessoal não quer abrir mão disso e não consegue passar para os filhos ou para essa geração algo que possa trazer segurança, algo que possa mostrar assim, o homem ele começa a partir disso aqui. Bom, é isso aí, eu acredito. E as mulheres vão ficando assim, e aí? Como é que a gente segue algo na Bíblia, confia no marido, entrega a nossa vida aos nossos maridos, sendo que a gente não tem apoio psicológico, segurança e muito menos de um homem, um sacerdote dentro de casa. Aí entra de novo o que você falou no início, ser raso, né? Muito raso. Então, às vezes, tá cobrando da pessoa aquilo que ela não tem no estoque. É a propaganda enganosa. Ela tá comendo pouco e quer ficar farto o mês inteiro. Não vai conseguir. Ela precisa ir mais fundo, né, pastor? Ela tem que ir mais fundo, né? Pastor, se não buscar na palavra, se não entender a sua identidade em Cristo, se não buscar uma base aonde que a pessoa pare de julgar a culpa nos outros e se posicione, porque a gente pode pegar que eu posso julgar a culpa nos meus familiares que não cuidaram de mim e não me educaram. Mas e aí, eu vou julgar até o último dia da minha vida a culpa neles? Eu não vou mudar? A gente precisa virar homens, largar de ser meninos, assumir o erro e trabalhar em cima daquilo ali e falar, chega, eu vou a fundo e eu tenho certeza que existe aí fora homens de Deus, ministérios fortes que possam ajudar e edificar essas pessoas a se tornarem homens de Deus. Mas eu só acho que dentro a questão de homens que está faltando a hombridade, o lado macho nesses homens, pode ser também por uma liderança fraca, porque líderes fracos geram liderados fracos. Sim. Pode ter aí alguma coisa sobre isso? Até que ponto um líder pode influenciar ou a pessoa pode esquivar? E hoje existe também uma diferença entre o líder e o chefe, né? Aquela pessoa que é líder, aquilo que é chefe. E às vezes nem o chefe está pensando que ele é líder, quando na verdade ele nunca foi líder, né? Concordo 100%. Pastor, o que está acontecendo que eu tenho visto infelizmente, nós estamos tendo, vamos falar, líderes, não vou citar nomes, que isso não é o caso, mas temos muitos líderes aí fora que eles estão preocupados com um show. Uau. E não preocupados com a vida da pessoa. Eu concordo, hein? Eu concordo plenamente. Se eu hoje,
pastor Aldo, se eu não pegar e colocar um discípulo do meu lado, se ele não souber dos meus problemas, das minhas dificuldades, do tanto da minha intensidade, do que eu buscar no Senhor, eu não estou formando um líder. Eu estou formando uma pessoa que ele fala que anda comigo, que ele acredita na minha visão, mas ele não é modificado, porque ele não tem experiência. Eu ainda brinco com o meu pessoal, né? Eu falo, no dia que você comer um saco de sal comigo, você vai entender quem é o pastor Aldo. Porque, de repente, eu posso... Não falo só de líderes, mas... E eu falo também de pessoas que tentam ser líderes e são chefes, né? Chefe. Usa o autoritarismo, né? Isso. E Jesus nunca fez isso. Nunca fez isso. Pastor Aldo, eu penso que a diferença está... Você falou uma coisa muito forte, muito profunda. A gente tem que formar pessoas para ser parecidas com Cristo, né? Isso aí. E não com a gente. A diferença entre um discípulo e o seguidor, porque o discípulo eu levo ele a ser parecido com Cristo. E o seguidor eu levo ele a ser parecido comigo. Então, eu penso que aí entra a questão daquele que foi discipulado e aquele que foi manipulado. Né? Porque o discipulado ele vai entender os princípios cristãos na vida dele, de Cristo para ele. O manipulado ele vai querer entender só o poder da terra da pessoa que está do lado dele. E ele vai multiplicar a mesma coisa. Ele vai multiplicar disso? É Ctrl+C, Ctrl+V. É isso aí. Ele vai aprender a fazer a mesma coisa. Ele vai aprender lá na frente do jeito que ele foi ensinado. E eu te falo, todos os ministérios e líderes que vão nessa linha, ele tem um curto prazo de tempo de ficar bem. Pastor, o senhor é um homem bem vivido, experiente, com pessoas no meio cristão, no meio geral, em todos os projetos. Responde médio, profundo, rádio, nível que o senhor quiser. Mas o que o senhor acha que está faltando na liderança hoje do século XXI, no contexto geral? Falta mais o quê? Sinceridade? Falta mais Cristo? Pode estar faltando verdade? Ou pode estar faltando a essência do propósito? Porque às vezes a pessoa... Ele quer que a pessoa quer que o discipulado pareça mais com ele do que com o propósito. O que você acha que pode estar faltando nisso tudo? É um mix, pode ser um pouco de tudo. Para mim, o que está faltando nesse século agora que nós estamos vivendo e que a gente tem acompanhado a maioria dos eventos liderados, seja lá o que tiver aí fora, o nome que seja, o que está faltando para mim é a gente entender o nosso propósito em Cristo. Uau. Que é o seguinte, quando eu entendo o meu propósito em Cristo, eu vou focar em Cristo. Suponhamos que você está me discipulando. Você tem defeitos, você não é perfeito. Mas você vai me mostrar o ponto de chegar a Cristo. Sim. Se eu não estou com o coração olhando para Cristo, eu só vou conseguir ver seus defeitos. É isso aí. E eu vou querer mostrar para todo mundo aí fora que eu estou aprendendo com a pessoa que é cheio de defeito. Vou falar, vou expor os seus defeitos, não vou te ajudar a corrigir os seus defeitos e não vou para Jesus. Quando eu não vou para Jesus, quando eu não vejo para Jesus, quando eu não olho aquilo que o Senhor tem dentro da minha vida, do propósito que eu estou no foco, eu perco todo o motivo da liderança que eu estou participando com você. Uau, é isso aí. Você falou tudo. Por isso que a Bíblia fala que olhar é para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Porque se eu começar a olhar para o pastor Aldo olhar para o Carlos Maia, a gente não sai nem daquela porta. Não sai, não passa dali. Não passa dali. Tão ruim que a gente perante nós mesmos, diante de Deus, né? Sim. Mas se a gente começa a apresentar o Cristo que foi morto, ressuscitado e o que ele pode fazer com vidas, a pessoa fala, poxa, o pastor Aldo, ele é um agente de milagre para me levar até Cristo. Né? Tenho duas pessoas que estão caminhando comigo agora e estão andando comigo e ele fala comigo todos os dias, ele fala, homem de Deus, eu estou aprendendo demais contigo. Uau, que legal. Aí eu viro para ele e falo assim, não aprende comigo, não aprende com Jesus? Meu Deus. Não é todo mundo que fala isso não, hein? Pastor, eu tenho que falar isso todos os dias. Ele já está dando risada de mim. Eu falo, não aprenda comigo, aprenda com Jesus. Uau. Aí ele fala, pastor, não entendo, você faz coisas boas. Deixa eu te falar. Aí fora tem um monte de gente fazendo coisas boas. E eles não vivem em Cristo no quarto escuro deles. É isso aí. Eles não vivem em Jesus. Eles são pecadores, eles são errados. Agora, se você achou que eu faço algo bom, busca no Espírito Santo, busca em Jesus. Vê se é para você copiar a mesma coisa. Vê se é para você fazer, porque eu tenho certeza que dentro de você, o ouro que está aí é diferente do meu. É verdade. Você tem uma característica que o Senhor Jesus colocou aí dentro, e eu tenho uma. Então o Senhor vai te usar nessa característica e o Senhor vai me usar na minha característica. Faça aquilo que o Senhor te pedir, não faça o que eu faço. É, forte. Eu vi alguém falando uma frase, eu não sei onde, a pessoa falou assim, não lembro aonde, melhor, a pessoa falou,
não crie expectativa comigo, eu sou pior do que você imagina. Eu já ouvi isso também. Eu não lembro onde, mas você já ouviu então? Faz sentido, lógico, né? Faz totalmente sentido. Sabe o que eu falo com o pessoal também? Constantemente, eu falo, eu vou errar contigo. Aí ele fala, não. Aí eu assim, deixa eu te falar, não é se vou errar, é quando vou errar. Meu Deus. Eu vou errar. Eu não sou perfeito. Eu vou errar. Tem dia que eu não quero sair de casa. Tem um dia que eu quero ficar quietinho no meu quarto, não tô a fim de atender ninguém no telefone. E é aquele momento que eu tiro só eu para Jesus. Senhor, eu não tô bem hoje. Eu deito no colo do Pai. E não é errado, né? Não é errado. Não é errado. Eu preciso descansar em Cristo. Eu não preciso descansar no pastor Carlos. Eu preciso descansar em Cristo. É isso aí. Então, assim, eu preciso ir pro colo do Pai. Aí o Senhor me restaura, me traz uma energia. Aí eu vou procurar uma ajuda. Mas eu já vou estar bem. Aquela pessoa só vai poder acrescentar na minha vida. Tá entendendo? Entendi. Porque se você não está bem, pastor, você pode andar aqui com 20 discípulos. Se você não estiver bem, esses 20 discípulos vão te ajudar, eles vão te pegar no colo, eles vão querer fazer o melhor para você, eles vão querer fazer de tudo bom. Você falou uma coisa muito forte, muito cirúrgica. Mas se você não estiver bem com Jesus, diferença nenhuma, você não vai saber receber deles o que você tem para passar. Você falou uma coisa muito cirúrgica, e aí vem um pensamento aqui agora. Eu penso que a maioria dos líderes não querem ter esse pensamento e esse entendimento, porque eles, não são todos, claro, a gente não está generalizando aqui, mas chama-se necessidade de aceitação. Vulnerabilidade. Insegurança. Medo. É isso aí. Porque o medo, a insegurança, a vulnerabilidade dele, não a sua, não a minha, a dele. Gera a sua presença é risco. Para quem é inseguro. É isso aí. Se eu sou um cara inseguro e você está caminhando comigo, eu não consigo olhar para você como alguém que veio para somar. Eu falo, o que ele quer? O inseguro pergunta, o que ele está querendo aqui? O que ele está cheirando aqui? Como diz da em Goiânia. O que ele está aprontando aqui? Mas, na verdade, o problema não está com quem está do lado de fora. Está com quem está do lado de dentro. Eu vi essa semana uma passagem bem rápida de 1 minuto do Chris Walton. Isso. E o Chris Walton ele fala desse jeito. Se você não gosta de você mesmo, as pessoas que se aproximarem de você, eles vão ter o mesmo sentimento que você tem, porque você não consegue passar para eles que você gosta de você mesmo. Você não consegue ter a sensibilidade de entender que você está bloqueando as pessoas de descobrir quem é você, porque você mesmo tem medo de você, porque você não gosta de você. Então você coloca uma veste, você coloca um bloqueio, as pessoas não têm acesso a você, porque você mesmo criou isso. Foi puro e verdadeiro, hein? Sim. E tem uma verdade dentro disso, que quem tem medo de crescer, ele morre pequeno. É isso aí. Então quem tem medo de crescer vai morrer pequeno. E um detalhe, ele não deixa... Se você quer crescer perto de alguém que não quer crescer, você não cresce. Sua cabeça bate no teto. Porque toda vez que você for crescer, alguém fala, o que ele está querendo? O que ele está se achando? Não é o que está se achando, é porque fala da visão, fala do propósito, fala do entendimento. Eu penso, pastor Aldo, dentro da visão que eu faço parte, da visão pastoral, não da nossa igreja, que a gente aqui é livre disso, mas eu falo no contexto geral aberto, tem muitos líderes inseguros que não deixam os liderados crescerem, não é porque os liderados não querem, é porque o líder tem medo de que o liderado cresça mais do que ele. É isso aí. Porque se o liderado crescer mais do que ele, a cadeira dele fica em jogo. Então, a pergunta é, o jogo é pela cadeira ou pela entrada na porta nos céus? Até quanto vale essa cadeira, pastor Aldo? Engraçado, né? Que o Senhor Jesus fala que nós faríamos obras maiores que Ele. Maiores do que Ele. Ele não estava preocupado se a gente ia ser maior ou menor. Você está entendendo? Ele não... E é o que é o nosso ponto de cristianismo, de evangelismo, né? Jesus, amém? Jesus, nosso Senhor Salvador. Ele mesmo colocou a cadeira para a gente subir. Foi, verdade. Então, assim, qual que é o motivo de um líder que está andando debaixo da autoridade do céu, está ouvindo do Senhor? Eu tenho certeza que o Senhor Jesus está falando com ele e ele tem medo de uma pessoa subir mais do que a outra, sendo que o próprio Senhor Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que ele. Aí eu penso que entra a pessoa que foi convertida e o que foi convencido. Ou que foi manipulado. Ou foi manipulado. O convertido é aquele que não tem medo, ele entendeu a essência do evangelho. O convencido, ele está no ambiente, mas ele tem dúvida. O manipulado, ele não entendeu nenhuma das duas primeiras. Ele está ali fazendo tudo que a pessoa do lado está pedindo ou está fazendo. É um Ctrl-C, Ctrl-V, como o senhor disse aqui. É a cópia daquela pessoa. Agora, aí, o que eu penso que é pior? Se o líder ou o chefe dessa pessoa sai do cenário, essa pessoa que estava sendo manipulada, ela não sabe para onde ir.
Por isso que a gente tem muitos... Eu vou falar uma coisa até meio pesado no nosso conceito aqui, mas eu sei que o senhor tem base para isso. Por isso que tem muita gente doente no seio da igreja, no convívio religioso, porque eles foram manipulados quando deveriam ser discipulados. Tem pessoas que estão doentes porque estão tentando tratar o câncer deles com dipirona, quando na verdade deveria usar quimioterapia. Tem gente que está doente no nosso convívio geral, moral e social, porque ensinaram para eles um evangelho de autoajuda e não a Bíblia como ajuda do alto. Então a gente percebe que hoje tem igrejas cheias de pessoas vazias. Você passa nas academias hoje, as academias estão lotadas, o povo está malhando, o corpo está sarado, mas a alma está doente, a cabeça está vazia. Senta numa mesa para conversar, não é porque eu estou na sua frente aqui, mas eu sempre comento com o Tiago, até um abraço para o Tiago que está com a gente, outros irmãos eu falo, eu gosto de conversar com o pastor Aldo, com outros pastores, é gente de mente aberta, é gente que entendeu a essência do reino na sua plenitude, e não dentro de uma caixinha fechada. Porque dependendo do assunto que a gente vai falar com pessoas, até aqui mesmo no sul da Flórida, ou falar que a sua visão está fora, está querendo ir rápido demais, e que você não pode fazer isso. Você está precisando de Jesus, você está desviado, está precisando converter, você está indo rápido demais. Isso. Aqui é todo mundo assim. É mais ou menos isso mesmo, pastor? Homem de Deus, e assim, infelizmente, o que está acontecendo, quando essa pessoa ela se manifesta e faz essas críticas, quando ela fala desse jeito, quando ela traz para o contexto de igreja, para as pessoas que estão nos ouvindo, e se ele não sabe passar isso de um jeito, as pessoas vão continuar mortas, as pessoas vão continuar pecando, errando, as pessoas não sabem como se posicionar e largar essa vida de pecado, essa vida de posicionamento, essa vida onde que a pessoa precisa falar assim, não, basta, chega. Deu que tinha até que quando eu vou viver isso? Uau, é isso aí. Por quê? É isso aí. Porque o que está sendo falado, o que está sendo mostrado, é uma religião sem Jesus. Meu Deus, é isso mesmo. É uma mesmo. religião onde que não tem Jesus. É uma religião onde tem uma etiqueta. É uma religião onde que você coloca na pessoa, você é crente, senta aí, não faça isso. Mas espera aí, e quando ele levantar dessa cadeira, ele for embora? Meu Deus. Quando ele for para casa, quando ele estiver ensinando os filhos dele, a esposa, o discípulo, ou seja lá que estiver ao redor, até onde existe Jesus nisso? É isso aí. Porque tem como a gente colocar Jesus em todos os lugares. Sim, não tem? Não está conosco? Não está aqui? Não está aí? Qualquer ambiente que eu for, eu posso então por que a gente não se posiciona? Uau. Então por que as pessoas não tomam posicionamentos de sacerdotes e homens de Deus? Porque tem que ficar esperando alguém falar atrás do microfone para se posicionar em casa, para se posicionar com a sua família, para poder cuidar. Você está esperando o quê? Uma plataforma para poder fazer isso acontecer? Ou você está esperando alguém pegar na sua mão e falar assim, deixa eu te ensinar? A única pessoa que vai poder te ensinar desse jeito é Jesus. Não existe ninguém. Tem instrumentos, tem pessoas que possam te encaminhar a chegar na intimidade com o Senhor. Meu Deus. Mas quem faz isso é só Cristo. Não é o pastor Carlos, não sou eu, não é ninguém, pastor. É forte, hein? Você está com uma revelação muito forte hoje, a gente nem trocou esboço. A gente veio aqui e falou, vamos falando e o Espírito Santo está fluindo. O senhor falou uma coisa muito forte, eu acredito muito. A pergunta, eu acho que tem que ser feita para essas pessoas o que te move de trás de um altar? Qual é a motivação que leva a pessoa para ali? Porque se tem um microfone e tem um altar, a motivação dela muda. Se a ambiência vai gerar o nome dela, a motivação dela muda. Aí entra o que você falou no início, que quem tem que brilhar, se é ele ou se é Jesus. Então hoje, tem pessoas brigando mais pelo nome, pelo status e pela posição na ambiência que ele vive, e Jesus está ficando no banco de reserva. Eu imagino ele falando assim, fica aí um pouquinho, Jesus, que agora eu vou entrar em campo. Deixa eu fazer. Existe isso mesmo, pastor Aldo? Existe, homem de Deus. Existe. Essa semana, nós estamos passando por várias decisões no meu ministério, na minha casa, e Deus está movendo um sobrenatural. Acabei de chegar do Brasil, fui visitar meu neto, que acabou de nascer. Um beijo, um abraço para você, filha, Mateus, meu neto Isaac, maravilhoso. Amém. E o que está acontecendo no meu coração, tá? O que eu estou vendo, que o mundo está tão superficial, está tão assim, muito voltado para imagem e dinheiro, que isso me jogou no chão. Tá. Quando eu cheguei em casa, eu virei para minha esposa e falei assim, nós vamos entrar num jejum. Nós vamos entrar numa intensidade de oração. Você está mais magro, hein? O jejum está muito forte, hein? E eu preciso ouvir do Senhor como ajudar essas pessoas. Por quê?
Eu estou cansado das coisas superficiais. Eu estou cansado de homens que falam com você, eu me arrependo, eu vou parar com isso, eu não quero mais caminhar nesse pecado. Mas passa 3 dias, ele cai de novo, ele faz o mesmo erro, ele não sabe de onde se torna assim. Sabe um redemoinho que você vai e volta e não sai do mesmo lugar? Eu falei que eu estava cansado de ajudar assim. E por incrível que pareça, essa semana apareceu um irmão, ele cometeu algo muito ruim, teve um problema com a esposa colocou ele para fora. Naquele exato momento, o Espírito Santo falou comigo: e agora, o que você vai fazer? Eu liguei para esse irmão e falei com ele: eu vou te ajudar, conta comigo, eu não concordo com o que você fez, mas eu tô achando que você precisa voltar à sua essência, você precisa voltar lá atrás, que você se perdeu no decorrer dos anos, quem era você, em Cristo, o que Deus tinha no seu coração. Hoje estamos cuidando dele, estamos ajudando, ele veio, a esposa já está começando a ver que tem algo acontecendo na vida dele. Então, assim, por que eu estou falando isso? Se eu fosse uma pessoa de palco, se eu fosse uma pessoa que está preocupada só com dinheiro, ele não tem nada para me oferecer. Nossa. Não tem, pastor. Pelo contrário, eu ainda estou ajudando ele financeiramente. Eu acredito. Eu estou falando isso, não é porque a gente está para falar o que eu estou fazendo, não. É para mostrar o seguinte: se eu fosse esse cara lá atrás, será que eu ia conseguir fazer isso, pastor? Não. Será que eu ia ter tempo? Não. Será que eu ia abrir minha casa para receber ele? Senta aqui comigo, vamos conversar? Será que eu ia tentar tirar tempo para poder ajudar? Então, essas dúvidas vieram para mim e para minha esposa. Eu falei assim: ou eu estou num projeto Família Dias ajudando famílias e ajudando pessoas que andam do meu lado, ou eu vou parar de fazer isso. Porque se é para ganhar dinheiro, isso aqui não vai me dar dinheiro, eu sei onde eu vou ganhar dinheiro. Graças a Deus, o Senhor sempre me deu estratégia. Sou uma pessoa muito... como é que eu falo? Visionária em questão de business. Então o Senhor sempre me abençoou nisso, graças ao Senhor Jesus. Mas eu falei: não, existe uma essência que está faltando, e eu estou lutando, estou orando, estou jejuando para buscar essa essência, não só para mim, mas as pessoas que estão andando ao meu redor. Você falou uma coisa que é muito forte, que é um hino antigo que eu já escutava, dizia: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Isso aí. E aquele hino, ele tem parâmetros bíblicos, porque ele vem perguntando para nós: quanto custa para você ajudar uma pessoa? E aí entra uma coisa que é mais cirúrgico de novo. Porque hoje existe não vou falar que é movimento, mas existe uma intenção errada do coração de alguns líderes de ajudar quem tem. Então, quem tem para dar, eu tenho tempo para ele. Quem não tem para dar, minha agenda está cheia. Então, quanto custa uma alma? E aí o que você está fazendo, não tem dinheiro na terra que paga, mas a Bíblia fala, Lucas 14, recompensado serás naquele grande dia nos céus. Amém. Então tem coisas que não vêm da terra, vêm do céu. Eu acredito e sei muito da sua idoneidade sobre isso, pastor. Eu sei que Deus coloca pessoas no meio de pessoas para ajudar pessoas onde sozinhas elas não conseguem, né? Mas ainda sobre esse pensamento, o que você acha que passa na cabeça de um chefe achando que ele é líder? No contexto geral, não falo de igreja, eu falo de geral, de igreja, de emprego, de grupo relacional, de um grupo relacional. O que seria a diferença de um chefe para um líder hoje que quer modificar as pessoas que estão em volta dele? Você consegue ter assim na sua cabeça? Sim, fácil. Um chefe, ele quer números. Uau, de cara, números. De cara, um chefe, ele quer números. Ele quer resultados. Um líder, ele quer cuidar. Ele quer ser amado e quer amar as pessoas. Isso é prático. Eu, como um líder, eu quero que as pessoas olhem para mim não como uma autoridade sobre a vida deles, mas como uma pessoa que pode ajudar eles a terem uma autoridade em Cristo. Então não vai fazer diferença se eles estão aqui, se eu estou aqui, se um está mais alto, se um está mais baixo. Entendi. Já o chefe não, o chefe ele precisa de números. O chefe ele fala e peça que as pessoas façam. Mas ele não faz. Um bom líder, a palavra de Deus fala, se você quer ser o primeiro, o que você tem que ser? Tem que servir. Você tem que ser servo. Tem que servir. Entendeu? Então assim... E o chefe não serve, né? Olha, tem muitos chefes aí fora que até servem. Mas no telefone, faça isso, faça aquilo. Com a motivação errada, né? Motivação errada. Mas isso vai ter, no futuro, um prejuízo muito grande para ele. Sabe por quê? Eu acredito. Posso te falar uma coisa, pastor? Sim, claro. Eu já fui esse chefe um dia. Sério? Já fui. Já mesmo? Já fui um chefe que eu estava na liderança, eu passava uma direção, eu falava o que tinha que ser feito, eu falava do que a gente precisava fazer, eu olhava com números... E aí Deus, aos poucos, foi transformando o meu coração e falando, peraí,
O que vale mais é o número que ele está te trazendo ou é o problema que ele está em casa hoje? Deus. O que vale mais é o grupo que ele está tomando conta ou é o casamento dele que está com um problema enorme lá que até hoje você não tirou tempo para poder tratar com ele? Então, por algum momento na minha vida, há anos atrás, eu tive nesse lugar. E o que me mudou? Você já passou por esse caminho? Já passei. E o que me mudou foi saber o seguinte: essas vidas não são minhas, elas são de Jesus. Uau, e elas precisam ser mais amadas do que eu ser amado por elas. Isso Enquanto eu não puder fazer esse amor por eles, eu não posso assumir uma liderança. Porque senão eu só vou estar apenas servindo de chefe e exemplo. Aí eu mudei. É muito forte isso aí, muito forte que você falou. E eu penso mais o seguinte: o chefe, ele tem data de vencimento. Porque uma hora a máscara cai, uma hora a realidade chega. O chefe vai ficar sempre maquiando nesses resultados, aquilo que ele quer apresentar, não aquilo que é verdadeiro. Acho que uma hora a conta chega, pastor. Chega, a pessoa vai falar, mas não é isso aqui que está batendo, a realidade não é essa, a conduta não é essa. Já o líder, como o senhor falou, e é pura verdade, o líder incentiva, motiva, né? Puxa, tem um exemplo para você, pastor. Olha isso. Você é um líder. Você fabrica um outro líder. Amém? Sim, Vamos levantar um outro líder? Esse líder vai e vê, ele aparece. Aí os irmãos chegam para você, que era o líder anterior, e falam, pastor, eu não estou conseguindo me alinhar com esse líder. Eu não gosto da pegada dele. Eu era tão acostumado com o senhor, eu não consigo, eu não aceito, não sei, tem alguma coisa diferente. Sabe, eu acostumei muito com o senhor. Isso foi passar de um chefe para um chefe. Porque quando você passa de um líder para um líder em Cristo, eles não vão olhar para o problema desse irmão. Eles vão olhar para Jesus e vão ajudar esse irmão a crescer. Quantas vezes eu vi pessoas chegarem para mim no ministério e falar, pastor, me troca de rede, me troca de local, eu não estou me dando bem com esse líder. Peraí, eu não estou me dando bem com esse chefe. Hoje eu entendo a palavra chefe. Era posicionamento Era mesmo. posicionamento. Porque se a pessoa está em Cristo, que é o que a gente tem que fazer bases, pastor, as nossas igrejas hoje, tudo que está acontecendo conosco tem que ter base. Qual que é a base? A base é Jesus. Glória a Deus. A base é Cristo. E se você formar uma base com as pessoas que estão andando com você, e se o Senhor te deu autoridade para estar acima dessas pessoas, mostre eles a Jesus. Porque no dia que você sair, Jesus vai ficar. E qualquer pessoa que está junto com eles vão ver Jesus juntos. E não vai dar tudo certo. Muito forte, muito bom. O alvo é sempre Cristo. Cristo, não tem como. Né? Se tudo que eu fizer na igreja ou no meu grupo relacional voltado para mim, estou fora do propósito. É sempre Cristo. É para Ele, é por Ele e é para Ele todas as coisas, né, pastor? Tudo que for para mim, para nós, é perca de tempo. Vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Pastor Aldo, que bacana a gente trocando essas ideias. Só que vai vir muitas ideias na cabeça, né, sobre liderança, gestão. Sim. Você trabalhou muito tempo com equipe, acho que você trabalha ainda com equipe. O que você acha que é um dos maiores desafios hoje para trabalhar em equipe? O que é? O egoísmo da pessoa? Você falou uma coisa que é interessante, eu vivi isso em Goiânia, não comigo, mas num grupo que tinha uma pessoa que falava... Você falou exatamente a expressão que a pessoa falava lá. Eu não consigo adaptar com outro líder. A nossa igreja em Goiânia tinha um trabalho que era parecido com um trabalho de pequenos grupos, e ele não conseguia adaptar com o líder do outro grupo. E naquela ocasião eu lembro que a pessoa usou essa expressão, eu não consigo adaptar com ele, e na verdade o problema não era o líder mesmo, não, era a pessoa. Eu penso o seguinte, pastor, você pode comentar também, tem pessoas que ela fala que vai sair de um ambiente por causa do problema, só que aonde ela vai, o problema acompanha ela. Então não é o ambiente, o problema está com ela. Você acha que pode existir isso mesmo? Não, existe a todo momento. Isso aí, se você está num local e você tem que se auto-analisar, seria a palavra? Auto-se conhecer. Auto-se conhecer e entender o seguinte, estou tendo problema aqui, qual que é o problema? Eu sei que tem irmãos que são muito difíceis de mexer. Eu não sou fácil de mexer, pastor. Tem pessoas que são difíceis de mexer. Agora, o ponto é o seguinte... Quando eu estou naquele local, a pessoa é difícil de mexer, eu não estou conseguindo expressar Cristo para ajudar essa pessoa a mudar nem um pouquinho? Eu tenho que me retirar do local por causa de uma pessoa, sendo que eu não consegui levar Jesus para ele? Nossa! Então, assim, eu preciso me analisar. Se eu estou conseguindo ver o defeito dessa pessoa e se ela está convivendo do meu lado e eu não levei isso para Cristo, eu não orei, eu não jejuei por essa pessoa, porque a palavra de Deus fala que a gente não tem que viver o corpo de Cristo. Isso aí. Não é o corpo de Cristo? Então, como é que não é nosso, é de Cristo. Tá entendendo? Então, assim, como é que eu posso chegar para essa pessoa e falar, quer saber? Eu vou mudar de igreja, porque essa pessoa aqui não está dando certo, esse líder não está legal e tal. Nossa. Pô, mas
Você aprendeu o quê? Você expressou o quê? Essa pessoa, com seu posicionamento, com as suas atitudes, ele não vai conseguir mudar nada? Então quer dizer que está faltando Jesus em algumas partes aí também. Em alguma área não foi convertido, né? Tem uma área aí, tá entendendo? Tem uma área aí que não está funcionando redondo. É verdade. Eu penso assim, igreja não é lugar de gente perfeita, igreja é lugar de pecadores arrependidos. Sim. Porque se a pessoa vai para a igreja buscando a perfeição que ela não tem e querendo a perfeição no outro que ela exige, mas ela não tem essa perfeição, ela estraga o ambiente. Porque se ela procura uma igreja perfeita, mas ela é imperfeita, quando ela chegar num ambiente perfeito, ela sendo imperfeita, ela estraga o ambiente perfeito. Então, o que seria, já que não é um ambiente perfeito? Igreja é uma família para pertencer. E como toda família tem os arranca-raba, as brigas, aquelas coisas, mas a questão é que você falou muito, você foi bem explícito aqui, que o foco é quem é Cristo e nunca a pessoa. Hoje as pessoas estão atacando pessoas e não estão resolvendo o problema, né? Então ataca a pessoa, briga com a pessoa, mas o problema está ali. E em vez de levar o problema em Cristo e resolver, ela está atacando a pessoa. Aí onde machuca, né? A pessoa sai ferida, machucada, né? Mas as pessoas estão tão machucadas e estão tão vindo de anos e anos de igrejas e momentos e dificuldades nesse estilo, nesse assunto que nós estamos falando, que até a própria pessoa que está do outro lado, ela também já se fecha. Porque ela também não sabe ajudar essa pessoa. Já cria um bloqueio. Já tem um bloqueio, porque já virou padrão. Sim. Se você não está bem aqui na igreja do pastor Carlos Maia, se você tem uma pessoa que você não gosta, domingo que vem você vai procurar outra igreja. E você chega lá na outra igreja, você gosta, você senta, você dá glória a Deus, você abre mão de um convívio de anos com as pessoas, em vez de você ir lá e procurar a pessoa e ajudar ela. Não, eu prefiro mudar de igreja, eu prefiro ir debaixo de uma outra visão, criar amizades novas achando que tudo vai mudar, mas sendo que você mesmo não está legal. Pode ser até pior, né? Porque chega lá, tem um pior do que o que estava no antigo Eu até hoje, essas pessoas que geralmente não têm esse entendimento de voltar a sua visão para Jesus, entender o que está acontecendo na vida dele, que ele precisa de cura na alma, e de repente ele passou por muita rejeição, ele não entendeu isso até hoje. Então tem vários processos, várias coisas que a gente poderia falar. Mas o principal essa pessoa não está conseguindo se adaptar em lugar nenhum. Essa pessoa está chegando nos locais e está falando assim, poxa, aqui estava tão bom, por que mudou em 6 meses? Ficou ruim. O que aconteceu? Já cansei de ver isso. E é uma fala que só muda o personagem, mas é uma fala que acaba sendo comum quando não era para ser comum, né? Sim. Se ouve de muitas pessoas o que mudou, e é isso mesmo. E às vezes a mudança não está do lado de fora, está do lado de dentro. Está do lado de dentro. A pessoa não consegue olhar no espelho próprio, pastor, e ver que a mudança precisa em mim, não é nas pessoas. Primeiro em mim. Primeiro em mim. Depois em nós. Primeiro em mim, sempre. Quando eu fui mudar, que eu queria, né? Eu queria que o Senhor mudasse a minha esposa, o Espírito Santo falou comigo exato naquele processo que eu passei na minha vida. Primeiro eu vou mudar você, depois eu trabalho com a sua esposa. Enquanto você não estiver bem para mim, eu não vou mexer, eu não vou tocar na sua esposa. Só que como Deus foi mudando a minha vida, sem eu precisar pedir, minha esposa já estava vendo mudança e ela mudando. Mas Deus falou, primeiro vamos preocupar com você, depois eu cuido dela. Eu penso que o que mais pega para algumas pessoas, pastor Aldo, é que crescer dói. Crescer dói. E a cirurgia de Deus, ela é silenciosa. E Deus não vai ficar pronunciando sempre o que a gente quer ouvir. Se Deus pronunciar sempre o que a gente quer ouvir, Deus se torna uma espécie de um papagaio falante dentro do conceito religioso. E Deus é rei. Rei está sentado no trono e basta uma palavra dele, já era. O rei não fica repetindo as palavras diariamente para a gente ficar ouvindo. Então, às vezes a pessoa pode estar passando por um momento agora, quem sabe, no momento de dificuldade, pode ser uma cirurgia de Deus, só que Deus tem silêncio. Quando entra na sala de cirurgia, tem uma placa, faça silêncio, estamos em cirurgia. Momento de cirurgia é momento de ficar em silêncio. A cirurgia de Deus dói. A cirurgia de Deus tira o que tá passando e Ele coloca o que está faltando. A cirurgia de Deus faz a gente ficar sozinho no meio de muitos. A cirurgia de Deus faz a gente não ouvir nada no meio da multidão, dos aplausos da multidão. A cirurgia de Deus muda o geográfico que nós estamos sem tirar nós do lugar. É até meio paradoxal isso, mas talvez alguém está falando, poxa, eu vou mudar de ambiente. Não é mudar de ambiente, é mudar de posicionamento, porque
Quando eu mudo a minha mente em Cristo, quando a gente muda quem nós somos em Cristo, pastor Aldo, eu penso que as coisas mudam do lado de fora. Isso eu falo uma coisa muito, muito direto também. Se a pessoa não se curar, ele vai ser um eterno doente ambulante. Então, pior do que ser um eterno doente ambulante é parar e buscar a cura no local que ele está. Tem Jesus? Tem. Então tem que ter cura. É isso aí. Tem que ter cura. Nós estamos falando o tempo todo aqui sobre Jesus. Tudo leva para Jesus. Então não é trocar, não é mudar de nação, não é mudar do Brasil, não é mudar da igreja. É reconhecer quem é o médico que está cuidando da pessoa, né, pastor? E eu anotei algo aqui que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Entrega tudo, pastor. E olha só, olha o que eu escrevi. Homens e mulheres que não negociam princípios. Meu Deus. Se você, no exato momento de tudo da cirurgia, do que o Senhor está fazendo, de você estar sendo tratado, de você estar sendo cuidado pelo Senhor, seja no tempo dele e não no seu, seja como as coisas estão acontecendo, você tem algo tem que estar cravado no seu coração. Homens e mulheres de Deus não negociam princípios. Nós não podemos negociar princípios. O nosso princípio é a base de toda a parte cristã que nós temos. Esse aí foi bezetacil na veia, viu? Esse aí... Para mim, hoje é o que eu falei, né? Que eu tô hibernando nessa intimidade com o Senhor, que eu tô quietinho, que eu tô buscando, E sempre o Espírito Santo está falando comigo. Meu filho, não negocie os seus princípios. Glória a Deus. Se você está me ouvindo, meu filho, não negocie os seus princípios. Vai valer a pena. E seja em todas as áreas, pastor, não negocie seus princípios na hora que você estiver bem financeiramente ou você estiver mal financeiramente. Não negocie seus princípios quando você estiver na decisão de sair de uma igreja ou voltar para uma igreja. Não negocie seus princípios quando você tiver que ajudar alguém ou você tiver que abrir mão de alguém. Você precisa entender quais são os seus princípios. Meu Deus. É tão forte isso, pastor, porque negociar os princípios fala de uma relação que está acontecendo muito hoje. Hoje a gente percebe que o profano ele tem andado junto com o santo de uma forma paralela e quase igual. Eles não são iguais na essência, mas na aparência. Estão tentando trocar o nome de pecado para problema. Estão tentando ajustar os modos do mundo dentro do conceito cristão dentro das igrejas. Estão trazendo o mundo para dentro da igreja e adaptando no formato que as pessoas querem. E aí já não é mais presença, já não é Cristo em nós. É um ambiente de relação de interesse. Sim. Eu chego num balcão de uma padaria, ali é relação de interesse. Eu pago, mas eu quero um produto. Eu vou no balcão de uma farmácia, eu pago, mas eu quero um remédio. Estão fazendo isso em algumas igrejas no Brasil e até aqui nos Estados Unidos. Relação de interesse. A pessoa paga porque ela sabe que naquela igreja, naquele evento, naquele ambiente, o que ela precisa para ouvir está ali. E não o que ela tem que ouvir. Isso. Né, pastor? Então, se tem uma palavra de confronto, ela fala ali, eu não vou não, porque ali vai tocar no meu pecado. Mas eu vou ali, porque ali vai massagear o meu ego. E de pessoas boas, o inferno está cheio. Sim, né, pastor? O inferno está cheio. Então, a pergunta, acho que nós que estamos, você que está em casa assistindo, para nós é o seguinte: até que ponto você é capaz de suportar um confronto para mudança? Né, pastor? Quem não suporta confronto? Nossa, isso é muito forte. Até que ponto você é capaz de ser confrontado, ouvir o confronto, se permanecer no confronto Meu Deus. E falar assim, eu venci o confronto? Nem todos ficam. Eu te garanto. Pastor, eu conto no dedo. Eu também. A minha esposa é psicóloga. E quando ela vai tratar alguns clientes dentro na sala online ou presencial, quando entra no nível de confronto, eu não sei a porcentagem, mas a maioria não volta nem para pagar. Eles vão embora e nunca mais voltam. Eu acho que essa realidade é no geral. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho ajudado pessoas em diversos lugares, no mundo todo. O Projeto Família Dias foi algo que estourou, ficou muito bom. E o Senhor tinha um propósito nisso. Tem pessoas que pelo vídeo, pela ligação, a gente conversa. Eu acredito. E as pessoas que estão perto de mim aqui hoje, vamos supor que eles têm algo para melhorar e que foram confrontadas, tá? Primeira coisa, pastor, que eu levo para essas pessoas são: você consegue identificar a sua identidade em Cristo? Você tem uma identidade aí dentro? Meu Deus. Aí a pessoa fala assim, não, eu perdi só os anos. Então, peraí, então não vou te confrontar. Vamos criar uma identidade primeiro?
Porque você não sabe nem quem é você. Você não sabe nem por que você está fazendo essas coisas. Você perdeu toda a sua essência lá atrás porque o pecado destruiu. A palavra de Deus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você foi roubado, você está morto, está se destruindo a cada dia. Então, assim, primeiro nós temos que voltar aqui, vamos criar essa identidade? Ok. Você já entendeu qual que é a sua identidade em Cristo? Não, pastor, criei. Não, isso foi bom demais, então agora eu vou te confrontar. Então agora vamos para o confronto? Quando você entende isso e a pessoa entende o confronto, vai ser suave. Ele vai falar, por que eu estava tanto tempo errado, pastor? Não, meu filho, é porque você perdeu sua identidade. A partir do momento que você perde sua identidade, você não consegue ouvir confronto, você não consegue falar com alguém sobre o assunto. É um indigente. Você não consegue se posicionar, pastor. Meu Deus. Se você não tem identidade... Para que você vai se posicionar se você não tem identidade? Quem é o pastor Carlos Maia? Você não tem identidade? Vou me posicionar para quê? Para onde eu vou? Sou pastor Quem eu Aldo? sou? Não tem identidade. Não tem identidade, não tem um propósito, não tenho nada. Então, se nós pudéssemos, e todos esses líderes que estão ouvindo esse bate-papo nosso que está acontecendo, se você conseguir levar os seus discípulos, os filhos que o Senhor te concedeu, a criar a identidade deles de volta em Cristo, vocês vão ter grandes discípulos dentro da igreja, vocês vão ter grandes homens e mulheres de Deus para poder edificar e te ajudar a levar esse povo para o reino, porque eles não são seus, eles não são gado, eles são pessoas que o Senhor Jesus ama. Eu vou falar uma coisa aqui que se dentro do seu pensamento, mas sabe por quê? Que tem muitas pessoas à nossa volta, eu falo não aqui igreja, não no seu convívio, eu falo nossa, mas senso comum de gente, tem muitas pessoas sem identidade, porque tem muitos líderes sem identidade. Sim. E líderes sem identidade gera uma geração estéril, e geração estéril não consegue gerar filhos. Então hoje nós temos uma geração de manipulados que acham que são discipulados, mas que são estéreis do lado de um líder que não tem identidade. Então, na verdade, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ele tem uma identidade no bolso, mas ele nunca cravou essa identidade no coração. Então, fica andando em ciclos, né, pastor Aldo? Eu vou aonde o vento me leva, muita modinha, muito vento, é onde entra o que a Bíblia fala do vento os ventos de doutrinas, Sim. Os movimentos que iam surgir nos finais dos tempos. Então, ele fica andando, é uma gangorra visual, digital, uma gangorra relacional. Ele não se firma. E aí entra outra questão, os liderados não criam raízes. Se não tem raiz, quando vem vento, o que a árvore faz, pastor? Cai. Ela cai. Né? Pastor, você acha que é verdade? Faz sentido, liderado sem... Faz todo sentido, e eu ainda vou acrescentar algo, tá? Eu creio. Quando o Senhor Jesus trouxe os 12 discípulos, ele criou neles uma identidade primeiro. Uau. Ele andou com eles, dando Verdade. a identidade de Cristo neles. Verdade. Você não vê outra coisa a não ser ele criando a identidade o tempo todo. E olha, o jeito que ele criou a identidade nos discípulos não foi colocando a identidade, foi perguntando. Sempre ele dava uma pergunta. Mas você não vê que isso é assim? Para que a pessoa pudesse responder e se identificasse naquilo. Porque o Senhor não manipula. O Senhor, ele cria. Ele cria. O Senhor, ele te traz sempre para a essência de amar. Quando o Senhor fez isso com os 12, quantos milhões de cristãos nós somos hoje, pastor? Então funcionou, né? Multiplicou, né? A identidade funcionou. Funcionou, é verdade. Então a identidade veio. Faz todo através sentido. dos 12. Você falou faz Tamo todo aí, ó. sentido. Amém? Nem todo mundo entende isso não, viu, pastor? Hã? Nem todo mundo entende isso não. Entende não. Você falou uma coisa aqui tão grave e tão séria que é... A sua fala, como que eu vou confrontar alguém que não tem identidade? E faz sentido. Não tem identidade, para ele não faz diferença o confronto que você está fazendo para ele. É como você chegar no doente e falar assim, ó, vai na farmácia e toma um remédio. Qual remédio? Qual que é a sua dor? Isso aí. Qual que é o seu problema? Não sei, mandou tomar um remédio. Peraí, mas problema na cabeça, eu não vou tomar remédio para o pé. Eu estou no ambiente certo, mas eu estou fazendo a coisa errada. Homem de Deus, você confrontar uma pessoa doente, você só vai estar mostrando para ele que a doença dele Meu Jesus. não tem cura. Agora, se você for confrontar uma pessoa Meu e Deus. mostrar para ele que em Cristo, que ele tem uma identidade, ele não precisa nem de seu confronto, Cristo já vai curar ele e vai tirar essa doença. Uau, Eu dei o exemplo da doença porque você falou da farmácia. Não, mas faz então, sentido. assim, a gente não confronta pessoas Faz sentido. que não têm identidade. Cria identidade primeiro. Cria identidade. E tem Quando muita você gente, criar né? identidade, pastor, acabou. A pessoa se reconhece, vai buscar... A palavra de Deus nos fala que a gente não tem que ouvir o Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, que está em mim, que está em todos nós. Nossa. Aí a pergunta, qual é a voz que você está ouvindo? É isso aí. Você chegou no meu ponto.
Você está ouvindo o líder ou o chefe ou o Espírito Santo? Qual que é a voz que você está ouvindo? Isso aí. A voz da multidão, a voz dos corredores, a voz dos... Meu Deus, pastor, você falou uma coisa tão profunda que quando Moisés mandou os 12 espias espiar a terra, 10 voltaram com resultado negativo e 2 voltou com resultado positivo, Josué e Caleb. Sim. E os 10 voltaram infernizando, azucrinando, perturbando mais de 2 milhões de pessoas. Deus teve que matar uma geração inteira por causa de 10 espias que vieram doentes. A visão estava distorcida. A voz não era de Deus. Eles viram os gigantes e trouxeram os problemas. Isso vale para nós hoje. Esses 2 tinham identidade? Tinham. Josué e Caleb. Tá vendo? Eles tinham identidade. Tá vendo? Aonde que vem a essência? Por causa de uma pessoa com a identidade formada, ela conseguiu mudar uma geração. Ela conseguiu mudar a história. 45 anos depois, ele está falando da identidade dele. É isso. Lembra quando nós estávamos em Cádiz Barneia? Ele vai lembrar 45 anos antes, ele vai falar. E Deus jurou essa terra para mim e para o teu filho, Caleb. Então ele está falando... pastor, isso é tão forte, porque quem tem identidade, o tempo passa, mas ele sabe quem ele é em Cristo, né? Sempre. E outra, quem tem identidade, um chefe não consegue comandar ele. Pelo contrário, ele consegue ajudar o chefe a virar um líder. Meu Deus. Sabe aqueles discípulos que mais se destacam na igreja, que a gente mais ama, que todos os dias nos traz aquela alegria de caminhar e continuar fazendo a obra do Senhor? São os líderes que têm identidade. No seu momento mais fraco, a identidade dele é tão forte em Cristo que ele te abraça e fala, pastor, tamo junto. Vamos embora trabalhar nisso aqui, vamos fazer diferente? Olha como a identidade faz diferença num contexto mundial, num contexto de igreja, num contexto de trabalho, num contexto de escola, num contexto de casa. Se você tem identidade, homem de Deus. Você falou uma coisa, meu Deus. Pastor, a gente não pode vir... Olha, o computador está aqui, eu não estou nem olhando. A gente está no mistério. Não, eu escrevi um monte de coisa que eu nem falei. Eu falei assim, não. Você falou uma coisa que é interessante. Há um tempo atrás eu ouvi de uma pessoa, de um líder, de um chefe aqui nos Estados Unidos, que ele falou de uma pessoa que hoje essa pessoa veio para Shalom, a pessoa está na Shalom. E ele falou para mim que aquela pessoa não iria dar frutos. E eu gesticulei na época, eu falei, não, essa pessoa vai dar frutos. Ele é um chefe, ele não é líder. Na minha visão ele não é líder, ele é chefe. E ele falou que a pessoa não tinha, aquela mulher não tinha presença de palco, aquela mulher não era... Porque um dia eu falei, deixa ela falar, tem alguma coisa que vai sair de dentro. Não vai, não vai dar certo, não vai. Mas eu tinha uma visão dela falando, pregando, trabalhando na frente. Amém. A minha visão estava no futuro. Eu falava, está errado, essa visão dele está errada. Ou seja, passou-se o tempo. E essa pessoa veio parar na Shalom. Essa pessoa, aquela visão que eu tinha daquela pessoa há 2 anos atrás, ela faz hoje com aquela identidade que eu enxergava dentro dela. Eu acho que eu enxergava mais a identidade dela do que ela mesma. Sempre. O Espírito Santo vai te mostrar, pastor. Isso. O Espírito Santo revela, cuida, porque ele tem uma identidade, tem um ouro aí dentro que ninguém achou, mas eu vou te revelar para que você ache. Até arrepiei você falar isso. Eu falava para minha esposa, eu falava assim, ela vai ser meu cast de sucesso. Porque aonde falou que não vai sair nada, vai sair muita coisa boa para o reino de Deus. E hoje está pregando, fazendo tanta coisa boa, edificando vidas. Então o que eu percebo? O líder consegue enxergar a identidade do liderado, mesmo que ele não consiga. Consegue trabalhar nele. Isso é Jesus. E aí é Jesus, é deixar Jesus trabalhar na vida da pessoa. Né? Nós estamos falando o tempo todo, desde o começo até agora, é de se espelhar e ouvir e falar com Jesus. Nós não estamos falando nada mais, nada menos de que se posicionar e ouvir Jesus, de ouvir o Espírito Santo, de ajudar as pessoas a criar uma identidade em Jesus. É isso. A pessoa tinha identidade dela. Olha só, ela tinha identidade, ela não conseguia ver. Você poderia confrontar ela, você não está conseguindo ver. Eu estou vendo. Mas você resolveu o quê? Do que as pessoas estavam falando lá de fora, você resolveu amar, cuidar. Eu acredito que o Senhor mostrou. Eu vou procurar esse ouro. Como eu falo, eu estou pregando isso constantemente. Todo ser humano, ele tem um ouro. Ele tem um ouro ali dentro. Tem um dom. Eu não estou falando só dos crentes, não. Eu estou falando todo ser humano. Seja ele drogado, seja um drug dealer, seja uma prostituta, todo mundo, o Senhor colocou um ouro ali dentro. Eu acredito. Depende de nós
Mostrar para essas pessoas que eles têm uma identidade em Cristo e o Senhor fazer. Eu acredito muito nisso. Senão a gente tem que parar de pregar e fechar as igrejas. Né, é verdade. Tudo leva a Cristo. Tudo leva a Cristo, né? Aqui na nossa igreja a gente usa a dentro da visão de gerar liderados, trabalhar liderados. E eu já escutei de um líder numa mesa, que aí eu entro de novo a questão do que a gente está falando. Eu não sei se ele era líder. Tinha um homem na mesa que é vulgo pastor. Então ele falou assim para mim na época, eu nunca esqueci isso, na mesa de uma padaria aqui, ele falou assim, ó, cuidado para você não terceirizar demais o púlpito da igreja com pessoas que você não sabe o que elas vão ser na igreja amanhã. Eu falei, mas o púlpito não é meu, a igreja não é minha. Como é que eu vou terceirizar aquilo que não é meu, aquilo que não é... O púlpito não é meu, a igreja não é minha. Eu falei, eu preciso gerar liderados. Então ele falou, você tem que pregar mais aqui, você tem que estar mais ativo. Aqui eu fico brigando para empurrar isso para pregar. Eu falo, não, você vai pregar hoje, dirige o culto, faz isso. Porque se não forçar isso, vai ser uma pessoa de banco o resto da vida. E como que nós vamos gerar o liderado? Vendo o líder que está nele e não viu? Eu gosto de uma frase que eu carrego ela, pastor Alto, que é assim, o que é o mentor na vida de alguém? Um mentor é alguém que já foi aonde a pessoa nunca foi e nós já sabemos o que ela quer aprender. Então, eu só preciso mostrar o caminho para ela. Se eu travar ela, pastor, não vou perder essa pessoa? Na hora. Pastor, você falou algo aqui agora para mim que veio algo na minha mente, que eu acho que o senhor já ouviu isso e todo mundo já escutou. Cuidado nas mesas que você sente. Você tem que escolher as mesas que você vai sentar. É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem uma identidade fixa em Cristo, você pode sentar em qualquer mesa. É isso aí. Pelo contrário, você tem que estar ali para modificar as pessoas dessa mesa. Influenciar ou influenciado. Né? Eu cansei de ouvir isso. Cuidado, pastor, nas mesas que você sente. Eu falo assim, aonde que eu estiver com Jesus, eu vou sentar em qualquer mesa. Porque eu tenho certeza que ele me colocou ali para edificar algo. A questão não é nem sentar, é não ser influenciado. Porque o Cristo que tem em nós não deixa o que vem de fora alterar a identidade. Identidade pronta, gerada. Identidade onde que não se modifica por dinheiro, onde não se modifica por palco, onde não se modifica por nada. Então você pode sentar a qualquer mesa. Pelo contrário, vá em todas as mesas, sente e leve Jesus. Desde que você tenha Cristo, senão você vai ser influenciado. Cuidado! Não, nós estamos falando de identidade sólida. É isso aí. Entendeu? Porque quando o senhor acabou de falar aí, das pessoas ao redor, do como acontece, se você tem identidade sólida, pastor, você pode ficar tranquilo. Você só vai conseguir edificar. E as pessoas que tentarem te atrapalhar, naquele exato momento o Espírito vai falar assim, não pega isso de bom para você, não. Não escuta isso, não. Pelo contrário, ame ele, ajude ele a enxergar o que ele está fazendo. Pastor, eu já fui removido de mesas. Sério? Mas eu já fui chamado para voltar para as mesas. É mesmo? E as pessoas falaram, se eu não tivesse te ouvido, se eu tivesse te ouvido, hoje minha vida seria diferente. Uau, se eu tivesse deixado você na minha mesa, meu ministério seria diferente. Meu Deus. Então, assim, hoje eu tenho identidade disso, pastor. Eu acredito. Eu tenho vários convites, todos os dias. Eu falo, aonde eu puder chegar para poder falar dessa identidade de Cristo e falar o que o Senhor fez na minha vida, eu vou. Aí um dia desses, uma pessoa virou para mim, se eu fosse você, não ia lá conversar com esse pastor, você não sentaria na mesa com ele, que vai te expor, ele pode ter muitos seguidores, mas nem todo mundo concorda com o que ele prega. Eu assim, então eu quero ir lá amar ele, que eu acho que eu vou edificar a vida dele. Então, para mim, cada vez que aparece, isso é um desafio. Quando você falou, homem de Deus, vamos aqui para a gente fazer algo, nós dois, tal, assim, vou lá, na hora, bora. Não tem como, porque eu tenho certeza que aonde nós andarmos com essa identidade sólida, vai transbordar Deus. Vai transbordar Jesus. Vai ficar bom demais. É isso. E eu lembro de uma frase, a frase diz, ela fala assim, ó, os amigos te abençoam e os inimigos te promovem. Então, até o inimigo que não tem identidade tentar falar mal de quem tem identidade, ele não está falando mal, ele está promovendo quem tem. Porque até a maldição se torna em bênção quem tem identidade em Cristo, não é verdade? É isso aí. Então não adianta querer fazer mal para quem está em Cristo, porque é perca de tempo, porque vai estar promovendo a pessoa, vai falar assim, poxa, falou mal daquele cara, mas aquele cara não é isso, falou mal daquela mulher, mas aquela mulher não é isso. Quer saber uma coisa? Eu vou ficar com ele, eu vou ficar perto dele, eu vou ficar próximo dele. Era um pouco do que acontecia com Jesus, falava mal dele, e mais o povo queria estar com Jesus. Queria estar com ele. Ia para a praia, aquela multidão, ia para o barco, aquela multidão. E os líderes da época descendo a surra em Jesus na fala, e o povo querendo estar com ele. Por quê? Porque tinha identidade. Tinha identidade. Sabia quem era ele. Foi criado em identidade. Foi criado em identidade. Muito bom. E não negociaram os princípios. Não negociaram os princípios.
Tem coisa que tem preço e tem coisa que não tem valor. Né? Que tem valor e tem coisa que tem preço. O que tem preço pago, o que tem valor nunca se negocia, né, pastor? Concordo 100%. Por aí. Isso para mim é essencial hoje na vida cristã. Crie sua identidade em Cristo. Não negocie seus princípios e edifique vidas. Amém. Se você fizer isso, você pode fazer de qualquer lugar do mundo que você estiver. Amém. Eu creio muito nisso. Pastor Aldo, alguma coisa... Nós falamos 55 minutos. Não, nem reparei. 55 minutos? Foi. Uau! Pastor Aldo, alguma coisa que eu não te perguntei, só gostaria de ter respondido? Não, homem de Deus, nós fomos em tanta coisa aqui, eu anotei alguns detalhezinhos aqui, mas para mim, hoje, e o que eu quero deixar para você que está nos ouvindo, que está acompanhando, homens e mulheres de verdade, chamados a liderar com coragem e santidade. O ponto santidade, de repente, grita no seu ouvido, porque você não é perfeito. Mas deixa eu te falar, a sua santidade está em Cristo, não está em você. A sua santidade, cada dia, alcançar, sermos santos em Cristo Jesus e melhorar todos os dias, está em você entender que a sua identidade está em Cristo. A sua identidade não está no áudio, a minha identidade está em Cristo. E todos os dias eu buscar essa santidade e não negociar os meus princípios. Glória a Deus. Não negocie seu tempo de oração com o Senhor. Não negocie seu tempo de adorar ao Senhor. Não negocie seu tempo de buscar a face na terra mesmo com o Espírito Santo. Ele falou, não sai daqui enquanto o Senhor falar comigo. Demore 3, 4, 5 dias, demore o tempo que for, mas não negocie. Esses homens, essas mulheres gerados com essa essência, eles vão transformar, não é só uma geração não. Hoje nós somos milhões de cristãos, porque lá atrás 12 discípulos de Jesus decidiram fazer diferente. Eu creio nisso. Eu acredito que ainda vem muitas gerações pela frente. Senhor Jesus, volta logo, busca nós. Já não estamos aguentando mais esse mundo. Mas enquanto isso não acontece, você tem um monte de crianças aí prontas para ser criado uma identidade. Sabia que, pastor, que dentro de um ministério hoje, eu acho que a maior importância que eles não dão seriam as crianças? Sim, é verdade. As crianças não dão dízimo, tá? As crianças não trabalham. Mas essa geração é que vai converter a próxima geração. Se você não criar identidade nessas crianças hoje, nós vamos perder a próxima geração. O meu foco hoje é criar uma identidade tão grande dentro dos meus filhos. Eu estou nessa luta, pastor. Porque o mundo é grande aí fora e está lutando contra nós. E é todo dia, né? Todo dia. O tal da internet, o tal... Rapaz, como pode isso? Mas o meu foco é que essas crianças entendam que elas foram criadas uma geração, uma identidade, algo sobrenatural que vai marcar daqui umas 10, 30, 40 anos. E não vai parar. Se a gente continuar raso do jeito que está, pastor, você vai me falar daqui 30 anos, eu tenho certeza, nós vamos estar aqui juntos, vamos sentar aqui velhinho, nós dois. Você lembra que nós falamos lá atrás? Olha como é que estão os jovens hoje. Eu lembrei da pregação em Goiânia, que um amigo meu pregou, ele falou assim, você quer leite ninho ou você quer mocotó? Ele falou, o leite ninho tem uma data que a criança tem que parar de beber, de tomar. Porque já tem os nutrientes, os ossos já estão fortalecidos, chega a fase da vida que tem que mudar o alimento. O problema é que hoje a fatia da nossa geração é uma fatia de uma geração que são grandes no corpo, mas pequenos na mente. São grandes em idade, tem idade avançada, mas os pensamentos e as visões são míopes, são minimizadas. São adultos que aprenderam a comer o leitinho tomado na colherzinha da vovó, mas ele cresceu, aí esqueceu do que Paulo disse. Homens fazem coisa de homens, menino de menino. Quando eu era criança, fazia coisa de criança. Agora que sou adulto, faço coisa de adulto, coisa de homens. Então, ou seja, chega uma hora que a gente tem que virar a chave, tem que dar um basta, tem que falar, deu o que tinha que dar. Até aqui, parar de ficar choramingando. Isso aqui não é menosprezando a dor de quem está com problema, mas é mudança de nível, né, pastor? Se não mudar o nível, vai ficar um eterno bebê adulto, uma pessoa que cresceu no corpo, mas a mente... Posicionamento. E aí entra um pensamento que eu tenho sobre essa palavra, que é muito forte também, muita euforia sem posicionamento é só movimento. Então, muita euforia sem posicionamento é só movimento. Se você quer viver só de movimento, você nunca vai ter um posicionamento correto.
Então eu penso, até pegando um gancho nisso ainda, pastor, que a diferença entre pessoas de sucesso e pessoas de fracasso é que pessoas de fracasso faz raramente o que pessoas de sucesso faz diariamente. Então, pessoas de sucesso têm disciplina, são disciplinados, têm hábitos diferentes, a visão é maximizada, ora, tem devocional, fala com Deus, a mente está em Cristo. Pessoas de fracasso, de vez em quando eu faço o que eu quero, de vez em quando eu faço o que eu preciso, de vez em quando eu faço o que vai dar certo. E, na verdade, vai dar tudo errado no final, né, pastor? 100% de acordo, pastor, não tem nem como eu falar. E você ainda acrescentou algo aí para mim que fez diferença, né? Pessoas que não se posicionam, eles só fazem movimentos. E eu estava buscando uma palavra para poder falar sobre posicionamento que o Senhor te usou para me entregar. Olha, obrigado, que bênção, viu? Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Vou trabalhar nela e vou falar assim, pastor, gostei. Pega essa. De movimento. Pastor Aldo, em 1 minuto, uma palavra que só deixa para quem está em casa nos assistindo. Olha, eu estou frisando muito nisso, porque é o que está me tocando, é o que está movendo meu coração nesses últimos meses, procure a sua identidade. Você tem uma identidade. Ela pode ter se perdido no decorrer do tempo, mas o Senhor Jesus colocou a identidade dentro de vocês. Tem um ouro aí dentro de vocês que vocês são capazes de achar. Quando vocês criarem essa identidade, vocês procurem se santificar, procurem a intimidade, procure a presença. Amém. Procure a presença do Senhor. Eu te garanto 100% que todos os seus problemas vão se acabar se você tiver identidade, se você se posicionar, se você estiver procurando a santidade e se você estiver amalgamada em Cristo. Então, para finalizar comigo aqui bem rápido, amém, crie a identidade que o Senhor Jesus separou para você, que ela está aí dentro. Se você perdeu, procure ela, procure ajuda, procure pessoas que vão te ajudar a achar essa identidade de volta. Não negocie seus princípios. Se você é cristão, não negocie seu princípio. Se você está amalgamado em Cristo, não negocie seu princípio por dinheiro, por poder, por nada. O Senhor vai te levar nas alturas e nós estamos aqui para poder te ajudar e somar nisso. Amém? Amém. Palavra poderosa. Pega aí, hein? A palavra que eu deixo para a gente finalizar o nosso Shalom Cast para você é essa. Mal tem 3 letras. Bem também tem 3 letras. Ódio tem 4 letras. Amor também tem 4 letras. Mentira tem 7 letras. Verdade também tem 7 letras. A decisão é sua. Você escolhe entre o bem e o mal, entre o ódio e o amor, entre a verdade e a mentira. O que você não pode é viver uma vida neutra. Nós fomos chamados para ser bênção ou maldição. Se você for chamado para ser bênção, exerça sua identidade em Cristo para as pessoas que estão à sua volta. Deus abençoe muito. Pastor Aldo, muito obrigado. Mais uma alegria, pastor, poder receber no nosso Shalom Cast. Com vocês. Bom demais. Amém. Muito obrigado. E eu creio que outros virão com outros temas. Vamos sim. E que Deus te abençoe muito nessa terra em nome de Jesus. Amém. Tu és uma bênção para nós. Muito obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe você que está em casa, que assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo, manda para alguém. Que Deus te abençoe muito. Até o próximo Shalom Cast, se Deus nos permitir. Fique em paz.